Bom, estamos de volta agora. Como você pode ver, aqui a gente tem o nosso púlpito cheio. Estou aqui com o Vitor, estou com o Israel também, para falar um pouquinho sobre as empresas, não só de energia, mas também sobre PetroRio, que manteve aqui na carteira. Tudo bem, pessoal? Tudo certo com Boa você? tarde, tudo bem? Tudo ótimo, tudo ótimo. Obrigado pela presença. Acho que o Vitão vai começar a falar. Aí, enfim, depois vocês combinam como vocês vão fazer Tá. esse bate-papo. Vamos começar os trabalhos? Bora? Então, a gente manteve, na realidade, a PetroRio. Aliás, virou Prio, né? Não é mais É PetroRio. verdade. Veio de uma performance impressionante, né, nos últimos 12 meses. E quais foram os efeitos disso? Né? A gente vai falar, vamos falar primeiro de uma maneira geral, vamos falar de preço do petróleo. A tese permanece a mesma, que é o quê? Que é uma oferta mais restrita. Né? Os últimos 5 anos não houveram investimentos suficientes para acompanhar a demanda, e em um momento em que, mesmo com recessão, Europa complicada, Estados Unidos complicado, você ainda tem um preço de petróleo na casa dos $80. Né? Quanto não estaria se o mundo não estivesse crescendo muito mais do que vai crescer hoje, ou que não vai crescer, no caso. Então, o preço de $80 para as petroleiras é muito bom, não é um preço ruim. Se for 90, melhor ainda. Tá? E o que aconteceu com a PetroRio? Ela tinha ali uma curva de produção esperada dos campos de Frade, acabou produzindo muito mais do que se imaginava no primeiro momento. Tá? Isso é fluxo de caixa na veia. E para o curto prazo eu estou falando aqui de um trimestre, ou quem sabe um pouquinho mais, você tem a tão esperada incorporação do campo de Albacora Leste. Albacora Leste é um campo que já chegou a produzir 150 mil barris por dia há mais de 20 anos atrás, e que tem ali um volume que já foi recuperado de aproximadamente 12% das suas reservas, sendo que a média do Brasil ali fica na casa dos 22 e a média mundial é na casa dos 35. Então, existe um espaço muito grande para a empresa recuperar muito mais daquilo que se imagina no primeiro momento. Tá? Independente de qualquer coisa, esses campos eles já entram produzindo, então assim, a gente já está falando de uma produção. Se a empresa já está produzindo 50 mil barris por dia, só a entrada da Albacora Leste deve incrementar essa produção em aproximadamente 50%. Tá? Isso sem a empresa colocar um único centavo na operação. Claro, ela é, digamos assim, o Messi do setor de petróleo. Né? Executa muito bem seus projetos, redesenvolve muito bem todos os ativos que foram adquiridos recentemente. Então, assim, você vai pagar um pouco mais caro nela em relação, sei lá, à própria Petrobras ou em relação a outros ativos? Sim, mas vale lembrar que ela é um case privado e com um pipeline de investimento brutal para os próximos anos. Né? Então, assim, a produção deve mais do que dobrar em relação aos números de hoje, quando ela atingir o pico de produção daqui a uns 3, 4 anos. E o que justifica a compra, para além de tudo isso que a gente está falando? Hoje, em T0, no caso de 2023, a gente espera um rendimento de fluxo de caixa acima de 20% do valor de mercado da ação, só com a incorporação desses ativos e etc. e tal. No início do bloco passado, o Nishio falou da questão da alavancagem. Olha que interessante, a empresa vai comprar a Albacora Leste, e mesmo com a aquisição de Albacora Leste, que é um ativo super legal e tal, a gente está falando de uma alavancagem esperada para o final de 2023 de 0,5 vezes a sua geração de caixa. Ou seja, ela termina, sim, sem considerar nenhuma nova aquisição, ela termina o ano com uma dívida muito baixa. Tá? Então, a gente, enfim, permanece aí com o case de PetroRio, ressaltando tudo isso aqui que eu já acabei de falar. E eu acho que é isso. Acho que o meu amigo Israel vai falar aqui um pouco do setor de energia elétrica. Show de bola. Bom, para o setor de energia elétrica, a gente está vindo com a Alupar. A Alupar ela é uma empresa que é um case defensivo. Ela é exposta em 80% do setor de transmissão, como a gente sabe, é um setor muito que tem uma previsão de receita muito previsível, né, digamos assim. E, enfim, ela é uma empresa que tem uma alavancagem sob controle. E então a gente espera para esse ano de 2022 uma possibilidade de pagamento de dividendos bem alta, ou então uma possibilidade de novos investimentos com os novos leilões de transmissão da ANEEL. Lembrando que nos leilões passados ela conseguiu novos ativos com um deságio relativamente maior em comparação aos leilões passados, na casa dos 40%. Isso vai trazer uma perspectiva a longo prazo de mais retorno para a empresa, né?
Então, a gente está vindo com a Alupar como um setor defensivo, um top pick defensivo, case defensivo, nesse cenário aí mais agravante que a gente está tendo agora para o ano de 2022. Acho que o Vitor pode complementar um pouco melhor. Bem, como o Zé Márcio acabou de falar, né, deve ser um cenário com baixo crescimento econômico, com um pouco mais de inflação, e se é baixo crescimento econômico e contratos reajustados à inflação, por que não uma transmissora? Nada melhor. Não é né? verdade? Nada melhor. Então, assim, a Alupar, ela desenvolveu muito bem os projetos que ela vem desenvolvendo nos últimos 5 anos. Como o Israel acabou de falar, esses projetos, em termos de desembolso de caixa, eles começam a arrefecer. Então, a própria empresa já se adiantou e anunciou uma política de dividendos. Então, assim, sem considerar nenhum dividendo extraordinário, porque as empresas podem pagar dividendos extraordinários, a gente está estimando aí um dividend yield na casa dos 7%, 8%. É pouco? É pouco, mas é muito comum essas empresas pagarem dividendos extraordinários. Isso é super comum. Se ela não paga, é porque ela é pão dura? Não, é porque ela quer manter um endividamento sob controle e ter naquele caixa uma possibilidade de, às vezes, fazer novas aquisições e tocar novos projetos. A Taesa, que é uma empresa que eu gosto muito dela, ela acaba tendo uma estrutura de capital mais agressiva. Então, sempre que tem ali aquela volatilidade relacionada à taxa de juros e tal, o papel acaba sofrendo, né? Não à toa, Taesa saiu ali dos R$ 45 para os 30 e poucos reais. R$ 32, inclusive, a gente mudou a recomendação. Então, assim, é o zagueiro da nossa carteira, está negociando ali com uma TIR implícita, uma taxa interna de retorno implícita na casa dos 11%, sendo que as NTNs estão entregando, em termos reais, 6%. Então, eu acho assim que é um prêmio confortável o suficiente para justificar uma posição de compra. Ressaltando, claro, que é o case defensivo, né? Não é um papel que vai dobrar de preço, mas que vai te remunerar, vai te proteger e que no longo prazo, com certeza, vai gerar muito valor. Maravilha. Posso fazer uma pergunta para eles? Óbvio. Eles mudaram, né, o zagueiro, né? Se tinha um zagueiro Eletrobras e trocaram pela Alupar. Poderia comentar um pouquinho o racional dessa troca? Claro. O que acontece? Quando mudam os fatos, a gente tem que mudar as opiniões. Qual era a tese da privatização da Eletrobras? Ela tinha um deck de usinas gigantescos que estava vendendo energia a preços muito baixos, que causavam prejuízo à empresa. Isso desde 2012, lá naquela famigerada canetada da 2012, 2013, mas enfim, desde a famigerada canetada da ex-presidente. No momento da privatização, a empresa paga uma outorga para o governo federal e admite-se que ele vai vender aquela capacidade disponível a preço de mercado. Tá? No momento da privatização, qual era o preço de mercado, né, o preço de longo prazo? Estava na casa dos R$160. E o que aconteceu agora, um ano depois? Os preços de longo prazo eles caíram muito. E por que caíram muito? Porque a gente ainda tem um cenário de preço de baixo consumo, né? Não tem tanto consumo econômico contratado para os próximos 2, 3 anos, e você tem muita oferta. Né? Você tem a capacidade instalada das empresas, mas São Pedro ajudou. Né? Choveu para caramba, os reservatórios estão bem cheios, então tem muita água, tem muita energia. Então isso derrubou os preços de longo prazo. Então, assim, parte do princípio que essa recontratação não vai acontecer mais aos preços tão interessantes que a gente imaginava um ano atrás. Então, foi semana passada, ou segunda, não, foi segunda-feira dessa semana, eu publiquei o update das empresas de geração, em que a gente debate exatamente isso, tudo que aconteceu lá. Então, talvez o preço da energia fique aí nesses níveis. Quanto é que está hoje o preço? Está em 124, se eu não me engano. E, para quem não sabe, nós vamos fazer uma live com o nosso diretor de comercialização, o Sérgio Romani, só para falar de preço de energia. Eu vou falar só um pouquinho sobre a tese das empresas, e ele vai dar uma aula sobre preço de energia. São poucas as empresas financeiras que têm dentro delas uma comercializadora de energia. Acho que aqui na Faria Lima deve ser o BTG, enfim, outros concorrentes, BTG, XP, mas assim, os bancões não têm nenhum. Então, assim, é uma oportunidade muito única de conversar com alguém que está ali com a barriga no fogão só para falar de preço de energia. Então, a gente vai assistir uma aula aí sobre... Então, o problema da Eletrobras hoje é isso. A energia é mais baixa, ela tem um pipeline de descontratação bem relevante, e à medida que ela se descontrata a preços menos interessantes, infelizmente, ela deixa de ser top pick, ainda tem upside, tem muito corte de custo ainda, mas não é... então a gente faz uma troca, né?
Show de bola. Então, Israel, obrigado pela presença aqui de vocês. Lembrando, tá? Se quiserem ler depois com mais calma, a escolha tem lá no relatório que vai ser publicado lá na plataforma Genial Analisa. Tem um link aqui no chat do YouTube para você se inscrever.